irmãos, a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero pensar um pouco com vocês hoje em Salmo de número 40, verso 1, que diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperar no Senhor definitivamente é a nossa única saída. Nós não temos outra perspectiva ou expectativa. Ou é Deus ou é nada. E foi justamente isso que Davi ele entendeu, pois esse salmo foi escrito por ele. Davi passou por muitas dificuldades, muitas adversidades na sua vida, e o fato de ter esperado no Senhor mudou completamente o quadro, a sua história. E lhe trouxe muitos benefícios, porque Deus retirou dele todo o desespero, colocou os pés de Davi sobre uma rocha, endireitou os seus passos e colocou na sua boca um novo cântico, botou um louvor, uma adoração, fez de Davi um cara completamente apaixonado e devotado a Deus. Então, irmãos, qual deve ser o nosso comportamento adequado enquanto nós esperamos em Deus? Qual deve ser a nossa postura enquanto aguardamos no Senhor? A primeira coisa que nós precisamos entender, o verso começa dizendo o seguinte, o verso 1 no qual nós lemos, ele diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. A primeira atitude de Davi foi esperar com paciência. Hebreus, capítulo 6, verso 15, irá nos dizer o seguinte: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. O exercício da espera, às vezes, pode ser algo muito doloroso, quando a nossa alma ela não está ancorada ou aprisionada em Deus, irmãos. Esperar confiadamente significa esperar tendo plena fé e confiança em tudo aquilo que o Senhor ele poderá fazer por meio da sua palavra em nossas vidas. Quando Davi diz o seguinte, olha, eu esperei confiadamente no Senhor, ele quer dizer o seguinte, olha, em meio às lutas, em meio às dificuldades, às aflições que me foram propostas, eu esperava com confiança em Deus. Por mais que o cenário seja contrário, por mais que o cenário seja adverso, esperar com paciência é a única saída. E esperar com paciência significa tranquilizar a sua alma e enchê-la de fé, esperança naquilo que o Senhor nos prometeu. Davi só encontrou saída em meio à sua obscuridade porque a sua alma tinha confiança e a sua esperança estava em Deus. E a segunda coisa de muito importante que nós observamos nesse capítulo 1, nesse relato de Davi, foi que ele disse o seguinte, olha, eu esperei sim confiadamente no Senhor, mas Deus, ele ouviu o meu grito de socorro. Esse grito de socorro simboliza Davi saindo do seu estado de inércia. Davi abandonando os seus pecados. Davi entendendo que o seu socorro vinha exclusivamente do Senhor. Deus ouviu o meu grito de socorro. Davi ele entrou em um estado de ação. Porque Mateus capítulo 7, verso 8 vai dizer o seguinte: pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Pedir, buscar e bater nos denotam três ações.
E nós precisamos, irmãos, aplicando isso às nossas vidas, sair muitas vezes do estado de inércia, quando nós não fazemos coisa alguma. Nós deixamos de ter esperança, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, se escurecem das nossas vistas todas as nossas esperanças, todas as nossas expectativas, todas as promessas a respeito de céu, de graça, favor e misericórdia da parte de Deus sobre nós. Davi, ele saiu do estado de inércia porque ele gritou. E Deus ouviu o seu grito, o seu pedido de socorro. E conosco não é diferente. Nós precisamos sair do nosso estado de inércia. Precisamos gritar de forma vertical. Esse grito precisa alcançar o trono de Deus. Precisamos pedir, precisamos buscar, precisamos bater, porque a porta nos será aberta. Enfim, irmãos, esperar, como eu havia dito na fala inicial, é a nossa única saída. Mas isso não significa que nós devemos cruzar os nossos braços e ficarmos sentados aguardando. Não. Significa o contrário, conforme esse versículo 1 do número 40 desse salmo, que diz que Davi esperou confiadamente, esperou com certeza. E ele saiu do seu estado de inércia, gritando, pedindo socorro ao Senhor. Duas lições importantes que nós precisamos aprender. Que esperar não significa ser relapso, não significa ser acomodado. Esperar significa manter a sua fé no mesmo status de esperança e expectativa. Gritar por socorro significa colocar a sua fé em ação, atingindo o trono da graça de Deus por intermédio da sua oração, por intermédio do seu louvor, da sua busca, e entendendo que as ações espirituais que você toma abrem portas às nossas vidas. As ações que nós tomamos em Deus abrem portas às nossas vidas. Que o Senhor Jesus ele esteja e continue nos abençoando. Amém.